Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasse antes 3 vezes por dia. Faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntados ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma das leis dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem leões, e que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus em que tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Queridos, nós estamos aqui nessa noite, e o texto que nós acabamos de ler fala-nos a respeito da vida do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele tem uma história um tanto quanto interessante. O texto sagrado diz que na primeira leva dos exilados que foram levados à Babilônia, Daniel, ele estava incluído. Por quê? Daniel tinha aproximadamente 16 anos de idade. Daniel não era um jovem comum, como muitas pessoas às vezes pensam. Daniel foi criado no palácio do rei em Jerusalém. E quando se ouve a profecia de Jeremias, o texto sagrado diz que a profecia dizia que durante 70 anos eles seriam exilados na Babilônia. Eles teriam que sair do seu país. Agora você imagina, um adolescente, 16 anos, é levado cativo. O melhor da terra é a primeira leva. Junto com Daniel estavam vários amigos que ali estavam com ele. No capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel, o texto diz que Daniel, ele é separado dos demais, juntamente com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes não são nomes de povo hebreu, são nomes dados pelos babilônicos a Daniel. Esses nomes são nomes pagões. O nome de Daniel na Babilônia era Beltesazar, Deus do Sol. Consequentemente, você vai ver que todos os seus amigos recebem nomes de deuses pagãos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes queriam fazer com que esses jovens fossem moldados à Babilônia. A Babilônia tipifica tudo que o mundo tem para oferecer. A Babilônia nada mais é do que tudo que o mundo tem para te oferecer. Daniel, no capítulo 1, ele faz uma grande ação a favor de si próprio. Preste atenção. O texto sagrado diz que Daniel decidiu não se contaminar com a porção do manjar do rei. O texto diz que o rei Nabucodonosor pediu para que todo jovem vindo de Israel e Judá fosse levado e separado homens de grande inteligência, de beleza, de estatura, com estereótipo perfeito. Daniel estava incluso no meio desse povo. O texto sagrado diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Interessante que ele era um adolescente. O que nós podemos entender? Que a vida de Daniel não era uma vida fácil de se levar. Imagina um adolescente que deixa a casa do pai, levado cativo, não por sua própria vontade, sai do seu país, levado preso para ser escravo. Na cabeça de muita gente, talvez, a mente de Daniel deveria ser como a mente de muitas pessoas. Quando não estão me vendo no mundo, eu faço o que eu quero, ninguém vai ficar sabendo. Daniel sai do seu país de origem. O templo é destruído, Jerusalém é destruído, os seus familiares são mortos, amigos se perdem. Daniel tinha tudo para dar errado. Só que Daniel faz uma coisa diferente do que muita gente faz. Daniel coloca no seu coração: eu não vou me contaminar com a porção do manjar do rei. Não era algo que Deus colocou no coração dele, ele decidiu. Porque tem coisas no nosso caminho com Deus que nós precisamos decidir. Tem coisas que não há necessidade de uma revelação do Espírito Santo. Aleluia! Tem coisas que há uma decisão a se tomar. Hoje é domingo, eu poderia ter vindo ao culto ou ficado em casa. Nós temos que tomar decisões que muitas das vezes Deus espera que venhamos tomar a melhor decisão para Glória! É aonde Daniel começa a fazer a sua escolha hoje, na sua adolescência. Por isso que é importante
nos dá a possibilidade. A possibilidade de Daniel fazer tudo errado. Ele deveria, com certeza, ter colocado e visto muitos dos seus amigos se perderam no caminho. Observa que Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos mais próximos deles, são os mesmos que são lançados na fornalha. Observa que Daniel escolhe pessoas para estar junto com ele. Mesmo assim é na nossa vida. Nós podemos muitas das vezes impedir que muita coisa aconteça, primeiro, segregando o tipo de amigo que nós temos que ter. Tem muita gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer abandonar amizades antigas. Verdade, Deus. Quando eu aceitei a Cristo há mais de 20 anos atrás, tinham 30 pessoas que diziam ser meus amigos. Com glória. O dia que eu aceitei a Jesus, eles começaram a me chamar de louco. Disseram que eu tinha problema mental. Começaram a dizer várias coisas que me deixou, de uma certa forma, intrigado com tudo aquilo. Numa hora dessa, 25 anos atrás, eu estava numa esquina da rua da casa da minha mãe, juntamente com todos aqueles que diziam ser meus amigos, bebendo, se embriagando, para que no outro dia eles zombassem da minha cara. Mas um dia, Deus colocou um ponto final em toda aquela história. E eu vou falar algo para você. Dolorido é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é algo fácil. Fácil é pegarmos, sairmos para qualquer lugar aonde a presença do Espírito Santo não esteja. Porque o Espírito de Deus, ele vai estar aonde nós queremos que ele esteja. Ele é um ser educado. Ele vem aonde nós convidamos. Aí, voltando para a história de Daniel, ele tinha uma prática comum, muito comum nos dias de hoje. 3 vezes ao dia orava com 3 horas cada vez que ele dobrava o joelho. Igualzinho o povo de hoje. 3 vezes ao dia, 3 horas cada período de oração. Quando os medos e persas vão discutir com Dario a respeito de Daniel, eles falam com razão, porque a arapuca foi feita para Daniel. Observa que o texto diz que tudo aquilo, dependendo da opressão que o povo de Israel passasse, pode ver que na inauguração do templo de Salomão, o texto diz que se eles dobrassem o joelho em direção do templo, Deus viria e os livraria. Só que Daniel sabia que a profecia dizia que era 70 anos de cativeiro. Só que ele não perde o bom costume de orar. Está difícil? Ore. Está complicado? Ore. Está dando tudo certo? Ore o dobro. Porque a oração é o combustível que vai mover você, aleluia, em direção daquilo que Deus quer. Glória! Observe que tem muita gente que não entende isso. Quem é uma das pessoas que não entendeu o poder da oração? Davi. O maior rei de Israel. Quando ele derruba o gigante, ele para de orar. A primeira ação que ele teve, para de orar, para de ir para a guerra. E ele sabia que naquele exato momento que ele fosse lá, no alpendre das mulheres, as mulheres estavam tomando banho. Ou ele foi, pecou conscientemente. Ele sabia. Só que ele deixou de fazer 2 coisas que nós não podemos deixar de fazer: orar e guerrear. Se nós deixarmos de orar e deixarmos de guerrear, nós vamos cometer erros absurdos. Aleluia! E Daniel tinha uma prática totalmente oposta disso. 3 vezes de 3 horas cada oração. Glória a Deus. Agora vamos lá começar a localizar onde Daniel estava. Ele era jovem. O texto sagrado diz que seus amigos começam a passar experiências fora de série. Agora vamos lá. Como que alguém é lançado 3 homens numa fornalha se transforma em 4? Só que o mais interessante é que quando abre-se a fornalha, os homens que eram soldados de Nabucodonosor, que fez a estátua e decretou que todo aquele homem que não se colocasse de pé diante da estátua seria lançado na fornalha. Interessante que quando eles viram que os 3 não se levantaram, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados diante de todo o povo. E disseram: vocês não vão se dobrar? Eles disseram: não, só nos dobraremos ao Senhor nosso Deus. Eles estavam conscientes que eles poderiam morrer. Agora, algo interessante que nos chama a atenção nos dias em que nós vivemos é que muita gente não está preparado para nada para aquilo que Deus tem preparado. Meu Deus! Aleluia! Você sabe que Martin Luther King tem uma frase dele que é impactante. Ele diz assim: ó, se o homem não saber por qual motivo ele tem a morrer, ele não está apto a viver. Meu Deus. A vida é feita de escolhas. Daniel se separou. Sadraque, Mesaque e Abednego se separa. Aí o rei, furioso, fala: aumenta a fornalha 7 vezes mais.
Irmão, você já queimou a mão fritando, fazendo alguma coisa, fazendo um bolo? Você já queimou? É uma delícia, não é? Você tem vontade de glorificar, falar em língua estranha? Ô, glória! Cantar o hino? Você tem todo tipo de reação, menos essa que eu estou falando. Agora você imagina 7 vezes mais, aumenta a fornalha. Os soldados que Nabucodonosor pede para abrir a tampa do forno morrem só com a quentura. E lançam esses 3 moços. Quando eles lançam, os moços que lançaram também morrem. Só que algo interessante, o rei ficou olhando para dentro da fornalha. Eram 3 e 4 andavam juntos dentro da fornalha. Desses 4, um deles era semelhante ao Filho dos Deuses, que era na verdade a pessoa, tipificada a pessoa de Jesus lá dentro andando com eles. Aí diz o profeta Isaías: se passarem pelas águas, eu contigo passarei. Se andares pelo fogo, também contigo. Então tudo isso está contexto da vida de Daniel para nós entrarmos na mensagem que ele quis dizer. Só que o tempo passa. As escolhas de Daniel levou ele mais longe, porque presta atenção, escolhas decidem o futuro. Meu Deus. Você sabe que muita gente, ela pode fazer tudo errado agora na juventude. Só que um dia vai refletir tudo que ele fez quando ele era jovem, lá na frente. Eu falo de conhecimento de causa. Eu faço parte da mocidade desde os meus 18, 19 anos de idade. Quando eu estava dentro da igreja, passou para o meu lado vários tipos de pessoas. Todo tipo. Uns se deram bem, outros se deram mal, mas eu percebi algo. Os que abandonaram o caminho, tem muitos que nem vivem mais. Devido à falta de entendimento e querer que Deus faça alguma coisa. Aí nós voltamos para a história. Daniel teve uma série de experiências. Não foi só uma, foi várias. E uma das experiências que exaltou Daniel foi a experiência que Amon escreve na parede quando eles estavam fazendo uma festa. Os medos e persas haviam assumido o reino. Observa que Nabucodonosor já perde o reinado. O amigo de Daniel perde o reinado. Ele negou a presença de Deus e ele ficou literalmente distante do reino. Só que Daniel, quando eles estavam festejando, usando os utensílios dele, presta atenção, algo que nós devemos atentar. Os utensílios eram consagrados a Deus. O rei não fazia conhecimento disso. Estavam bebendo e fazendo orgia com os utensílios do templo de Salomão. Esses mesmos utensílios que eram os utensílios que faziam a diferença, que era consagrada a Deus. Só que aí uma mão apareceu. Você já imaginou isso? Você numa festa, de repente aparece uma mão, só a mão. Merimene e Teto Parsi. Aqueles homens ficaram horrorizados. Daniel estava na casa dele, de boa com a família dele, tranquilo. De repente alguém bate na porta dele: vamos comer por lá comigo. Daniel, o negócio está pegando fogo lá. Aleluia! O rei mandou te chamar. Tem uma mão que escreveu no linguajar do seu povo lá. Quando acontece o reboliço, você pode ver o crente não é convidado para quase nada. Não aparece um demônio, liga para o profeta. Todo mundo come, bebe, posta foto, comendo, bebendo, o crente nunca é convidado. Aí aparece demônio no meio desse povo. Chama o profeta lá que ele sabe o que está acontecendo aqui. O resumo foi isso. Chamaram Daniel e falaram: Daniel, está acontecendo alguma coisa lá, o rei mandou te chamar. Vamos lá. Daniel vai lá, se cinge, olha e fala assim: ó, ele está dizendo que quem interpretar aquilo vai dar uma quantidade de província. Irmão, Daniel, de escravo, Deus cria a situação para que o rei chame a ele, revele o que está escrito, e a partir daquele momento ele é colocado como um governador de aproximadamente 50 províncias. Daniel lê aquilo lá e fala assim: ó, menimento é que eu parti, fosse colocado na balança e colocado em fala. Tchau, obrigado. 50 províncias na conta de Daniel. Ali ele já é separado a governador. Um hebreu que foi levado, criança, adolescente, para a Babilônia, que havia não se contaminado com porção da manjar do rei, porém Daniel conhecia toda a cultura babilônica, só que ele não se contaminou. Tem muita gente que pensa que se separar do mundo é não saber o que está acontecendo, ficar totalmente alienado. Um verdadeiro extraterrestre. Ô irmão, você precisa usar a língua que Deus te deu ainda. Não vai querer pedir pão na padaria falando língua estranha que eu vou tomar com você, cara. Aleluia! Ambulância e o sanatório.
Daniel fica ciente de tudo que acontece, só que ele não se contamina. E esse povo fica perturbado com Daniel. Porque Daniel é um homem de Deus. Não é o carro que você tem, não é a condição financeira que você tem, nem é o dinheiro que você tem que perturba o povo. Aleluia. O que perturba o povo é a presença de Deus na tua vida. Verdade de Deus. Eu falo isso por conhecimento de causa. Trabalhei numa empresa que tinha um rapaz lá que me perturbava todo dia. Fui desligado da empresa, ele glorificava. Falei, tá bom. Um belo dia eu estou trabalhando, chega ele com o currículo na mão. Quem que estava lá para receber? Aleluia. Eu fiz questão de sair na porta. Ô, glória. Você achou que Deus ia me abandonar? Como é que faz? Eu olhei e falei assim, ó, já vou de início. Seu currículo não pode nem ser aprovado, ele não passa nem disso que eu quero precisar disso. Ele nunca mais voltou. Mas não fiz por maldade, porque era procedimento. Só que o que chama a atenção das pessoas não é o que você tem. Você pode ter uma bicicleta. Se o povo vê que você tem, é cheio de Deus, o povo está tão perturbado com a bicicleta. Aleluia. Ô, glória. Irmão, tanta coisa, já me roubaram moto, roubaram carro, roubaram bicicleta minha, tudo para roubar minha paz. Mas tudo que rouba eu vou lá e continuo glorificando a Deus. Você sabe o que é isso? É você saber a convicção do Deus que você conhece. Um dos meus piores momentos da minha vida, eu lecionava na IBD na parte da manhã. Irmão, tá calor, não tá? Agora você imagina, eu ia de a pé lecionar na IBD, saía da IBD 10, 11 horas da manhã. Um sol mais escaldante. Um sol, foi Jesus. Moreno que vai derreter. Passei no mercado, passei para levar alguma coisa para cozinhar, cheguei numa subida perto da igreja. Eu coloquei a mão no muro. Eu falei, Senhor, lembra-te de mim que eu sou teu servo. Irmão, isso foi no domingo. Eu me lembro que no outro dia, na segunda-feira, eu estava trabalhando e um amigo ligou. Falou, ó, eu vou agendar você aqui, estava no período da pandemia. Irmão, da pandemia. Deus, quando quer, Ele faz em tudo. Quando está todo mundo andando difícil, Ele vai abençoar o crente no deserto. Pandemia, tudo fechando, todo mundo com medo, é lockdown, um monte de nome americano, o povo não sabe. O povo brasileiro tem essa mania, né? Infelizmente. Um monte de mania. Eu falei, Jesus, será que está acontecendo tudo isso mesmo? Tá, literalmente tá. E eu fiquei impressionado com aquilo. Ele me ligou e falou assim, ó, eu vou te agendar para pregar aqui em Araras. Mas pode ficar tranquilo que eu levo você e tal. E olha, eu vou falar aquilo que Deus falou comigo aqui. Ele falou assim que Ele vai mudar a sua história, tá? E Ele já está preparando a condução para você, que Ele já falou comigo que está andando de a pé. Mas aleluia! Ô, glória! Falei, pronto. Só não chorei, né, irmão? Porque ia dar ruim lá, chorando, falando em língua lá na porta da empresa. A câmera ia pegar o certinho. Culto pentecostal, segunda-feira, 9 da manhã. Aí, resumo. Não demorou um mês. Apareceu um dinheiro que estava na conta do emprestado, o patrão bateu com o profeta e comprou moto. Você sabe o que acontece? Tudo aquilo que Deus dá chama atenção. O povo quer tirar, o povo quer caluniar, o povo quer falar, o povo quer tirar, o povo quer roubar a paz. Mas eu prossegui. Agora imagina a cabeça de Daniel. Imagina ele que sai da sua família, aonde todo mundo pensou, esse rapaz veio para cá, vem fazer 70 anos. Não tinha o que fazer. 70 anos é uma geração toda, 2 gerações quase. Ou seja, se ele chega com 16, o cativeiro acabaria com 86. Não haveria possibilidade de ele voltar mais para Jerusalém para reconstruir. Estava tudo destruído em Jerusalém. Só que o que ele fez? Ele edifica a família. Só que um belo dia eles perceberam que Daniel tinha um costume difícil nos nossos dias de hoje. Você quer ver coisa difícil, irmão? É orar. Vamos ser sinceros. Porque a oração não exige apenas de nós. Exige 100% de nós. Aleluia. Porque você sabe, você sabe o que mais rouba o tempo do povo hoje? O aparelho celular que nós temos. A gente lê meme, dá risada, posta, comenta, faz um monte de coisa. Arruma BO na internet, comenta comentário errado lá, vão te humilhar, você não sei o quê, você diz ser crente, tem aquele monte de resenha, aí tá no dia que você está com vontade de responder, fica aquele negócio que aí você perde 2, 3, 4 horas. Só que aí você vai ver o período de oração seu, não chega a meia hora. Aí Jesus sai e chama a atenção dos seus discípulos, ó, por nenhuma hora podeis
vigiar comigo. Isso porque o verbo estava perto. Imagina hoje como que é mais difícil. Daniel faz uma escolha. Ele vai lá e faz o quê? Começa a dobrar o joelho. Os teus amigos, opositores que acompanham a vida de Daniel, pode dizer algo para você, tá? Se você pensa que as pessoas que andaram com você parou de te acompanhar, não parou não. Hoje é mais fácil. Eles vão começar a seguir você na internet. Meu Deus. Ele dizia ser crente. Vamos ver. No ano que eu me converti, no final do ano, todo final de ano, nós fazíamos um encontro na casa de um colega, de um amigo. Na época eu era amigo, hoje virou colega, hoje eu nem sei mais o que é. Eu me lembro que ele foi na porta da minha casa. Ele falou assim, ó, todo ano, aquele ano, todo ano a gente faz um rateio, cada um dá um X valor. Mas esse ano você vai lá de graça, eu não quero que você ganhe R$1. Tá tudo lá. Carne está assada, o povo está te esperando, a cerveja está esperando, tá isso, tá isso, tá isso, tá isso, tá isso, tá isso, tá isso. Eu falei assim, pra lá não volto. Não dá. Eu fiz uma escolha. Muitas pessoas que diziam ser meus amigos me anulou. Hoje muitos nem olham mais para mim, quando me vê de longe, aquela cenada, aquele sorrisão amarelo. Voltando a Daniel, perde tudo. Mas não perdi o período de oração que ele tinha. For diante do seu amigo, Dario era amigo dele. E coisa difícil é executar juízo sobre amigo. Só que Dario tinha cedido o anel selo. Anel selo é a autoridade que o rei constituiu aqueles homens a fazer o decreto. Na verdade, eles criaram o decreto para pegar Daniel. E não vai ser diferente na sua vida. Meu Deus. As pessoas vão querer criar situações para pegar você. Para colocar você numa situação difícil. Meu Deus. Irmão, eu não vou citar nome aqui por questão de ética, porque está sendo gravado. Porque já eles vão caçar eu lá, vou falar que eu estou fazendo. Eu me lembro que o ano passado teve uma pessoa que me procurou. Não é pessoa de longe, não, é pessoa da minha família. Perguntei como é que tá as coisas. Ah, tá bem, mas fulano não tá legal. Zombando da minha fé. Eu falei, vamos orar então. Essa pessoa pegou, ligou para os meus pais e falou, o Jefferson tudo é Jesus, né? Aí vieram falar comigo e falaram, fulano falou que você está falando isso, falou de oração. Eu falei, é. Ela falou que a pessoa está enferma, ela estava zombando. Só que tem um detalhe, essa pessoa que ela zombou, passou menos de um ano. Ele faleceu ano passado. Era uma pessoa que ele fazia parte da família. Só que entenda uma coisa, quando você tem sinceridade para com Deus, mesmo que as pessoas tentam zombar da sua fé, um dia elas vão ver o que é Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aí Daniel escolhe fazer o quê? Vou continuar orando. Vão descer a madeira de mim, vão quebrar o pau, vão me levar para a cadeia. Ele sabia do decreto. A prática de Daniel era abrir a janela e ficar diante de direção do templo em Jerusalém. Outro detalhe, o templo já não existia. A prática de Daniel ultrapassou o templo. Ele fazia isso quando ele era jovem, mas ele não parou de orar. Tem muita gente que é crente velho. Crente velho, muitas das vezes, sem tomar cuidado, só dá trabalho. O velho crente não. O velho crente aceita Jesus, ele vai continuando, ele pode ficar velho crente. Mas ele não deixa de ser crente. O problema é o crente velho, que acha que já viveu tudo. Não, já vivi, isso eu já falei. Deus já falou comigo esse dia. Não, está errado. Esse é o crente velho. Esse dá trabalho. Daniel era o velho crente. Dario é chamado para prestar conta da situação de Daniel. E agora, Dario? Os medos e os persas dizem que o decreto que você assinou com o anel cego tem que ser cumprido. Ele não podia revogar, ele era o rei, a palavra dele não podia voltar atrás. Ele tentou fazer uma manobra toda para livrar o seu amigo Daniel, mas infelizmente não deu certo. Presta atenção. Muita situação na sua vida, tem gente que vai até tentar livrar, mas você tem que entrar na cova, porque quem tem que te livrar é Deus. Verdade, Deus. Já passou um momento difícil? Que aparentemente parece que está dando tudo errado. Você fala assim, ó, eu vou ligar para o meu amigo que é vereador, vou ligar para o meu amigo que é empresário, vou ligar para esse, vou ligar para aquilo. Parece que todas as portas se fecham, todo mundo fala assim, não posso te fazer nada. Não é assim? E quantos nãos você não recebe depois que você aceita Jesus? Teve pessoas no momento da minha aprovação que falaram, não é esse aí o Deus que você prega? O que eu fiz? Fui para o meu quarto,
dobrei o joelho, sem palavras, poucas as lágrimas. Quando não tinha palavras, só tinha lágrimas. E quanto menos esperava, estava dobrando o joelho, já estava dormindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, de repente estava ponta cabeça, que não tinha força. Só que Daniel é levado agora. O juízo chega. Olha só que detalhe, irmão. Quando o juízo chega sobre Daniel, o decreto dizia que todo aquele que fosse opositor ao decreto do rei durante 30 dias não poderia adorar outro Deus senão a imagem. Tudo aquele, o decreto dos medos e persas. Daniel é levado para a cova dos leões. Nós não precisamos ser nem muito inteligentes, irmão. O faro do leão é inevitável pegar qualquer pessoa. O leão, ele é totalmente territorialista. Imagina alguém entrando pela porta, tá todos os leões assim olhando. Levem Daniel para a cova dos leões. Só que tem uma coisa. Dario se lembra das práticas de Daniel. Qual eram as práticas que Daniel falava? Daniel ofereceu o que para Dario? Nada. Só que algo que Dario estimava em Daniel, que o seu pai também estimava, era o período de oração. Você sabe o que você tem que ser? Uma pessoa que estimule as outras a orar. Eu sei que hoje tem uma série de coisas que as pessoas procuram influenciar. Às vezes a gente quer inspirar influências em pessoas que aparentemente têm algo para nós, para ceder para nós, mas na verdade não tem nada. É interessante que até os influencers, sabendo que não tem influência de nada, estão falando de Jesus, porque está vendo que não tem para onde correr. Aí é levar Daniel para a cova. Imagina a situação, irmão. O rei vai lá, decreta: Daniel, vai para a cova, tem que fazer. Daniel já não era mais um adolescente, Daniel já era um ancião. Imagina, irmão. Talvez Daniel colocou ali, ó, aqui vai ser entregue no Espírito a Deus. Imagina Daniel entrando na cova dos leões. Os seus inimigos celebrando: olha, Daniel realmente morreu. Só que esqueceram de um detalhe. Aleluia. Daniel era homem de oração. Eu vou falar bem baixinho para você ouvir. Homem de oração. Aleluia. Vou contar uma experiência que eu tive no ano de 2011. Glória. Essa experiência marcou minha vida. Eu me lembro que um dia eu estava num culto. Um irmão chegou em mim e disse assim: ó, esse ano eu vou mudar a sua patente. Eu era presbítero da igreja. Eu falei: patente? Eu falei: patente, eu acho que tá. É coisa de crente pentecostal. Porque pentecostal, se você não interpretar, você fica boiando mesmo. É um monte de palavra aí que só Jesus você entendeu. Ele falou: e vou abrir uma grande porta de emprego para você. E eu trabalhava numa microfundição. Para quem não sabe, irmão, 40 graus aqui fora, na microfundição chega a 50 graus, 55 graus. E eu ia trabalhar literalmente moído, um calor da bexiga, mas um calor quente, um negócio quente. Aí um dia eu subi numa lua. O Espírito de Deus veio até a mim e disse assim: ó, eu vou abrir uma porta grande para você. Eu falei: pronto. Sol quente, o calor desse, eu subindo sem vontade de trabalhar. Deus está falando que vai abrir uma grande porta para mim. Eu falei: vê lá, eu estou ficando maluco. Só que aquela voz, ela veio no íntimo do meu ego. Eu falei: opa! Essa voz não tem como não conhecer. A vizinha chegou e disse assim: Jefferson, fiquei sabendo lá que você fez tal. Não chamaram você? Eu falei: não. Ela falou: manda um e-mail de novo. No que eu mandei e-mail, tipo, 8 horas da noite, no outro dia, já me mandaram resposta. Ó, tem uma vaga aqui para estar horário. Você tem que ir para Piracicaba fazer o curso. Irmão, você que tem veículo, carro, você sabe. Eu não aprovo que só Jesus na causa. Um amigo foi e você deu uma moto. Pega a moto. Saía do outro emprego 5h48 da tarde, tinha que estar 6 horas para Piracicaba. Vai ouvindo essa aqui. Tomava um banho de flash, pegava a moto e voltava para Piracicaba. Chegava às 6h10, 6h15 no Mário Simonsen. Isso foi durante 30 dias. Quando eu chego na sala, a primeira coisa que eu ouvi daquele homem, que palavra animadora? Uma palavra que anima qualquer pessoa. Ele chegou e falou assim: ó, aqui tem 45 pessoas. Já vou falar o papo reto, que todo mundo que está aqui, a empresa não vai contratar todos. Então pronto. Aí já fui. Fui fazendo, fui umas pessoas desanimando, e falou: outro detalhe.
Na aula teórica você pode faltar. Se faltar na prática, você perde a vaga que a empresa não contrata. Estava um período desse de chuva, novembro. Era a chuva que Deus mandava. E eu só tinha condição de ter a moto. Não tinha dinheiro para pagar o pedágio, combustível não tinha, a moto não tinha condição, porque passava e cortava o pedágio. E para ir mais rápido. Não deu outro. Um belo dia, na aula prática. Uma chuva. Uma chuva. Aquela rotatória ali, ó, perto das 3 fazendas, ela ficava lotada já. Dá para colocar um bote ali. Nadar de costas, nadar de lado, fazer vídeo, andar com jet ski. Dá para fazer tudo isso. Falei, meu pai, sentei no banco de um ônibus. Falei assim para mim, Deus, quem falou que ia me colocar lá foi o Senhor, não foi eu. Se o Senhor falou, eu estou descansando, estou entregando a tua mão. Isso era uma terça-feira. Na quinta eu cheguei. Na quinta, no que eu fui fazer o curso prático, eu estava numa distância daqui naquela parede, daquele mercado ali, não sei o que é isso, o comércio. Padaria, mercado. Padaria. No que eu cheguei, tinha um rapaz que pouco conversava comigo, deu uma gargalhada bem grande. Eu falei, pronto. O que você está fazendo aí, Jefferson? Eu falei assim, Deus está nesse negócio, o diabo está usando alguém. Não foi falado que quem não tivesse o prático até o final não seria contratado? Não vão contratar você. Eu olhei para ele, falei assim, Deus, estou afrontando o Senhor, não foi eu que falei que ia entrar aqui, o Senhor falou que ia me colocar. Resumindo, chamado, fiz a entrevista, fiz todo o processo. Na hora de contratar, eu fui contratado. E quem é que não foi? Ele, não contente, ligou para o rapaz que estava ali, eu fui de carona. Falou, e aquele tal de Jefferson, rapaz, ele está contratado, está aqui do meu lado. E ó, quando eu fui chamado para fazer triagem, para saber o horário que eu ia entrar, o encarregado do setor falou assim, ó, nós temos não há possibilidade de colocar. O que você faz? Eu falei, eu sou assim, sou evangélico, sou isso. Ele falou, ó, tá bom. Das 6 às 3h48. Deus prometeu? Ora. Daniel tinha uma promessa. Foi jogado na cova dos leões. Ele poderia abandonar tudo ali. Podia olhar para os leões e falar assim, pronto, acabou minha história aqui, virei petisco de leão. Imagina um monte de leão. Você já imaginou um monte de leão olhando para sua cara, abre a grade, joga Daniel, e os inimigos zombando bem lá fora. Agora foi. Só que pior que Daniel é Dario. Dario não dorme. Começa a jejuar para o Deus de Daniel. Nem crente que se converte, irmão. Ele, no momento da dificuldade do amigo, sabe o que ele fez? Ele não foi lá levar nada além do que? Coração. Aleluia. Ele começa a orar pelo amigo. Começa a buscar a Deus pelo amigo. O amigo está na cova dos leões. Agora você imagina a cena. Volta aqui comigo, imagina. De manhã ele fala assim, ó, prepara tudo aí. Vem os pajens comigo. Onde você vai ir? Lá na cova dos leões. Tá maluco, mano? Não, eu vou lá na cova dos leões. Pra quê? Eu vou lá ver meu amigo Daniel. Mas ele foi jogado nas covas dos leões. Não tem problema. Eu conheço o que Deus fez na vida desse rapaz chamado Daniel. Aleluia. As pessoas não já vão começar mais a olhar para quem é você. Eles vão começar a olhar para o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Às vezes o teu passado está fazendo com que você, muitas das vezes, é visto com maus olhos por tudo aquilo que o passado te marcou. Mas hoje as pessoas vão começar a ver a marca de Deus na sua vida. Aleluia. Aí desce, já imagina, olha irmão, eu queria estar lá para ver essa cena, é coisa de gente maluca. O rei chega na beira da cova dos leões. É que loucura. Olha na cova. Daniel! Você já imaginou? Você colocar um ser humano dentro da cova dos leões, os leões são animais totalmente territorialistas. Qual era a possibilidade de Daniel viver? Nenhuma. Só que o rei foi o quê? Crendo que o Deus de Daniel poderia livrar. Tem muita gente que se inspira em você. Aleluia.
Por mais difícil que seja, permaneça, fica firme. Aleluia. Não pare, não pare, não pare, não pare. Prossiga, continue, continue. Imagina ele chamando Daniel e os pajens, um zombando, outro pronto. Dario pirou de vez. Jogaram o rapaz onde? O rapaz já virou o que dentro, ele já virou tudo. Virou petisco de leão. Daniel, de repente, está lá na porta. O rei vive para sempre. Aleluia. Você já imaginou Daniel chegando? Irmão, comece a trazer isso para a sua vida. Conjectura comigo, isso não é coisa normal. Glória a Deus. Dentro de uma grade, os leões tudo olhando para a cara de Daniel. Aleluia. Daniel precisou ser chamado. Tirem ele daí. Os que zombaram dele, o rei falou: traga todos eles aqui agora. Eu vou falar algo para você aqui da parte de Deus, que o Espírito de Deus me influenciou. Aleluia. Todos aqueles que zombaram da sua vida, Márcio, Aleluia. vão ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família. Aleluia. Muita gente quis colocar um X na costa sua, dizendo que Deus não te chamou para essa obra. Terão que contemplar o que Ele vai fazer na sua vida e na sua história. Aleluia. E não são poucas as calúnias que você recebe. Aleluia. Só quem sabe o que você passa é você e a sua esposa. Aleluia. Muitas pessoas que talvez você achou que estariam com você não estão. Mas é o próprio Deus que está limpando o caminho para falar de si. Aleluia. Fica firme aí. Aleluia. Oh, Quando glória. aqueles homens chamam os opositores de Daniel, aí está o problema, hein? Está o problema. Você imagina o rei Dario dizendo: agora entra vocês, vamos ver o que vai acontecer. Existe uma diferença. O anjo do Senhor se aparta da cova. A pentecostal está respondendo. Essa é pentecostal. Todos os homens que são lançados à cova não voltam nem lá. Seu ano está começando ainda. Mas esse ano Deus vai trazer muita surpresa para você. Não se importe, Márcio. Tem dias que será só você, sua esposa e Deus. Mas isso para vocês é necessário. Aleluia. Esses dias que muitas das vezes você fala: não vai dar, não vai dar, não vai dar, Deus vai te surpreender. Aleluia. Ele vai fazer isso até abrir uma grande porta para vocês aqui. Aleluia. E no dia que ele abrir essa grande porta, eu estarei lá na porta olhando e falando: Deus havia dito e ele cumpriu. Aleluia. A boca do leão vai ser fechada. As pessoas que lançam contra a tua vida não prevalecerão. Aleluia. Virão pelo caminho e sairão por sete, porque é aquele que te chamou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Márcio, coloca comigo. Tu podes ali. Aleluia. Oh, glória. Em nome de Jesus. Eu tenho mais 5 minutos, vou louvar um. Tenta louvar. 10 mais 15. Eu quero que você entenda algo. Não pare de orar. Vão tentar te parar, vão lançar palavras difíceis contra você, vai falar que você não é crente. Você não é crente, você está lá por modinha, blá blá blá. E eu vi isso de ponta a ponta. Esses dias eu fui na Câmara dos Vereadores, não acontece aqui. Aleluia. Cheguei na Câmara dos Vereadores, tinha um pessoal que conheceu na época da minha conversão. O irmão estava sentado na mesa, assessor de um grande vereador. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu lembro quando você veio para cá. Ele falou: o que você é na igreja? Eu falei: eu sou só um evangelista lá. Ele falou: muita gente disse que você não iria para lugar nenhum. Eu falei assim: ó, quem me chamou não falou isso. Aleluia. As pessoas podem falar, mas quem te chamou não fala nada. Se apegue na promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Palavras para tentar te parar, para tentar dizer: não, não vai não, tem coisa melhor hoje. Tem lugar melhor? Eu acho que tem, irmão. Você pensa que eu não sei que o shopping é mais atrativo que o YouTube? Você acha que não é mais atrativo você sentar numa mesa, comer um Burger King, comer um McDonald's? Deixa eu com você, Márcio. Eu vi um glória aí. Só que você sabe por que você está aqui? Porque você escolheu estar. Aleluia. Você não deixou com que as coisas lá fora parassem você e a sua fé.
2024 está começando. E o que Deus vai fazer na sua vida será grande. Se coloca de pé. Vamos pôr vai sim para finalizarmos. Aleluia. Aleluia. Vamos ver se eu consigo lembrar dessa vida. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Aleluia. Eu farei o que for preciso para que ouça a minha voz. Filho de Davi, socorre. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Aleluia. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. Aleluia. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Aleluia. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Glória. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça a minha voz. Filho de Davi, socorre. Aleluia. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Abra a mão para receber. E o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Todos juntos. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Glória. O milagre que eu espero, tu podes. Abra as mãos para receber. E o meu milagre,
Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Da minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Não pare de orar. Não pare. Você sabe que tem uma coisa que a minha mãe faz quando eu vou lá, às vezes demora uns dias para ir lá, ela fala assim: filho, eu estava orando por você, é assim, assim, assim. Mas o que me alivia, a minha mãe fala assim: eu estava orando por você. Eu sei que o poder da oração traz livramento. Esses dias eu cheguei num culto, a irmã falou assim: ó, Deus te livrou você de um acidente. Eu sei. Só que eu me lembro que quando ela fala Deus te livrou, eu lembro de uma mãe que estava dizendo: está orando por você. O poder da oração é tão forte que eu trabalhava na empresa, houve quase um acidente. Eu só descobri depois. Coisa boa é o crente, né, irmão? O crente come, dorme, fica tranquilo. Pegava o ônibus, tinha uma curva. Eu me lembro que naquele dia o ônibus fez uma curva muito fechada e quase tomba. Eu lembro que eu estava na linha de produção, o colega passou correndo: ô, vou lá no RH. Você não viu nada? Eu falei: eu não vi nada. O ônibus quase tombou lá, quase todo mundo morre. Só que aí eu cheguei, a minha mãe falou assim: ó, esses dias eu estava aqui de madrugada, só que no culto do domingo à noite, isso era uma segunda, eu fiquei muito angustiado. Eu só consegui passar minha angústia quando eu comecei a orar por você. Ela falou que Deus me mostrava um acidente de ônibus. O acidente não aconteceu lá, porque eu estava lá e tinha uma mãe que orava para que eu fosse livre daquele acidente. Não pare de orar. Terceiro dia hoje? Terceiro. Muita gente vai receber de Deus nesses dias. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Falei que é o terceiro dia, hein? Deus está fazendo coisa grande, né? Terceiro dia. Semana que vem tem mais de novo. Sábado, quarta-feira tem a campanha, né? Deus tem falado, Deus tem feito, né? E você viu? Deus usou ele para falar o que tem falado aqui. Ele vai estar lá assim, se estiver pregando também. Eita, glória. Glória. Amém? Louvado seja o nome. Você vai levar até umas 9h10. Ele vem de doutrinas assim, ó, certinho. Olha lá, ele vai, então não é até as 9, é até as 9. E Deus fala, né? Amém? Amém. Está orando nesta noite, agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Creio, Senhor Jesus, que o Senhor falou fortemente, principalmente para essas pessoas também que nos ouvem pela internet. Venha adorar a Deus conosco. Cultos aqui tem de quarta, de domingo, tem de sábado. Vem, Pai. Vem chamando essas pessoas, Espírito Santo, abençoando cada vida. Para essas que não conseguiram vir nesta noite, mas creio que o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Senhor Jesus. E creio eu, Pai, que tudo já está confirmado, porque a tua palavra diz que é ligado no céu, será ligado na terra. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelista, a gente nos dá a bênção apostólica. Amém. Estenda suas mãos, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja conosco
todos os dias até a volta de Cristo. Todos dizem Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Vão em paz. Aleluia.